E aí, pessoal, tudo bom? Beleza? Tamo aí de novo aí com mais um vídeo. Agora queria falar um pouco sobre o anticristo do Nietzsche e o Cristo. O anticristo e o Cristo, né? Eu vou ler aqui um parágrafo pequeno para a gente comentar um pouco sobre Nietzsche, Cristo, Paulo, cristianismo, a fé cristã, né? Então, vou fazer eu tô com um livro do Nietzsche aqui, mas daqui a pouco eu leio. Vou fazer só uma ponderação sobre o Nietzsche, né? O Nietzsche ele é um filósofo que ele reflete a partir dos fatores que ele chama de Apolo e Dionísio, né? Que é a ordem, o prazer, um ordena, o outro é o caos, e de uma certa forma ele estimula a vivência da vida na sua intensidade. Então Nietzsche ele faz uma crítica muito forte à modernidade, à ciência moderna e também à metafísica. Metafísica, em todos os sentidos, Nietzsche critica. Quando Nietzsche, por exemplo, faz a sua crítica ao cristianismo, de fato, ele faz por um viés da escolástica, de pressupostos de Aristóteles, por exemplo, né? Porque se você for pegar e estudar a lógica de Aristóteles, Deus é o primeiro motor que desencadeia todas as outras causas, né? Então Nietzsche, naquele livro A Gaia e a Ciência, ele fala que, na verdade, Deus está morto e nós o matamos, no sentido de a gente descobriu toda a validade da ciência e nós quebramos os pressupostos que sustentava ali aquela razão moderna, a moral e etc. Inauguramos um novo momento, né? A partir de outras perspectivas e que ele vai descrevendo, né? Ele tem críticas à modernidade, críticas à forma de se fazer ciência, por exemplo, né? Pegando aquele outro livro, Assim Falava Zaratustra, o Nietzsche ele critica a falta da compreensão integral das coisas, por exemplo, quando o Zaratustra chega numa ilha e vê ali pessoas disformes, né, com o pé muito grande em relação ao corpo, né, e etc. E aí o Nietzsche vai falar o seguinte, que isso é a especificidade da ciência que se torna tão peculiar que ela destoa de um conjunto, né? Ela se aprofunda muito numa coisa, em contrapartida a outra fica defasada, né? Então vou ler uma passagem aqui que eu separei, um parágrafo, só uma frase, né? Que o Nietzsche vai falar aqui no livro Anticristo, né? Isso aqui, essa edição de bolsa, ele fala assim, ó: o que é mais danoso que qualquer vício? A compaixão ativa por todos os malogrados e fracos. O cristianismo. Então, o Nietzsche, nesse livro Anticristo, ele vai criticar sobretudo Paulo, né? Paulo aqui é o grande alvo das críticas do Nietzsche. Por quê? Porque para Nietzsche Paulo é platônico. A filosofia de Paulo, para Nietzsche, ela é platônica, ela é transcendente. Por isso que ele critica tudo aquilo que transcende, tudo aquilo que não é da imanência, não é da realidade da vida, né? No certo sentido. Então, a primeira crítica é a transcendência em Paulo. Eu entendo que Nietzsche compreendeu Paulo um pouco de uma forma equivocada. Eu como cristão, obviamente, né, não vou... Mas eu concordo com muitas críticas do Nietzsche, para quem não me conhece, eu concordo. Tem coisas que eu acho mesmo que é alienação, tem coisas que eu acho mesmo que é escapismo, que não tem conexão nenhuma com a fé cristã. Mas o Nietzsche, ele repete o antigo estudo de Paulo, que Paulo é um, é um grego de tradição judaica. Não, Paulo é um judeu que fala grego. O pensamento de Paulo é semita, a teologia de Paulo ela é semita, as categorias que Paulo trabalha elas são semitas. A única coisa que Paulo se utiliza são de categorias gregas para se expressar, por exemplo. Se a gente fizer uma leitura atenta, mais acurada dos estudos de Paulo, você vai ver que a espiritualidade que Paulo prega é uma espiritualidade muito mais da imanência do que da transcendência. Ele usa uma linguagem subversiva, em certo sentido. Quando Nietzsche fala que o único cristão morreu na cruz, no caso que é Jesus, ele nos chama atenção para uma espiritualidade comprometida com o cotidiano, comprometida com as vidas, comprometida com as pessoas, da forma com que elas apresentam então as suas necessidades. E é nesse sentido que esse livro, para mim, contribui para se pensar o tipo de relacionamento que nós temos desenvolvido, o tipo de espiritualidade que nós temos pregado.
Nietzsche nos ajuda a problematizar a nossa espiritualidade contemporânea, que por vezes é escapista, por vezes é uma falácia. A gente às vezes se esconde por trás de perspectivas escatológicas, do final do mundo, de arrebatamento, do fim dos tempos, para esconder a nossa falta de compromisso com a realidade. Então ele nessa parte exalta, de certa forma, o Cristo, mas critica o cristianismo paulino, que na cabeça dele, no entender dele, é platônico. Então, como eu disse, a crítica de Nietzsche é aquela espiritualidade transcendente, no sentido metafísico, do sentido de um universo paralelo. É isso que ele fala, porque a palavra transcendência também ela pode ser descrita como aquilo que sai de si e encontra o outro, né? Depois um outro filósofo, Emmanuel Levinas, ele vai trabalhar isso na questão da alteridade do outro, quando você se encontra com o outro, você se encontra com si mesmo, né? Então, o que se pode extrair desse livro para a nossa reflexão? Em primeiro lugar, que nós de fato precisamos repensar uma espiritualidade que é engajada no cotidiano, né? Nietzsche critica isso. Segundo, será que as nossas perspectivas às vezes não são escapistas demais? Tudo é o céu, lá no porvir e tal. Será que isso não tem um certo sentido? E terceiro, que eu gostaria de salientar também aqui, Nietzsche ele exalta o prazer, ele exalta uma vivência de uma vida com prazer nas coisas, se deleitando nas coisas, em certo sentido. E de uma certa forma, a espiritualidade cristã, ela demonizou o corpo, o prazer de dançar, o prazer, por exemplo, de se divertir. Isso a espiritualidade cristã, de uma certa forma, ela demonizou, disse que é do demônio, é do diabo, é pecado, não é correto. Aí eu penso e deixo essa pergunta: será que nós não precisamos redescobrir uma espiritualidade cristã a partir da valorização do corpo, da corporeidade? É isso que Nietzsche nos chama a atenção e nos traz aqui algumas questões para contribuir. Obviamente que tem questões que ele bate de frente com o cristianismo e são inconciliáveis, como por exemplo a questão da moral. Moral cristã, é conservadora, mas é moral cristã. A gente não tem. O Nietzsche ele rompe com a moral, né? Com aquilo que a gente chama de moral lá. Ele tem um livro chamado Genealogia da Moral, ele vai trazendo todo um histórico de como foi um construto, de como as coisas se deram. Aquilo choca de frente com aquilo que a gente entende como fé cristã, hein? É ponto tranquilo, né? Isso não tem como conciliar. Outra coisa é a crítica que ele faz dessa misericórdia, dessa piedade que os cristãos têm, né? Porque Nietzsche ele vai exaltar a força, a potência, a virilidade. E o cristão ele tem esse lado, né? Mais contemplativo, mais passivo, né? Isso Nietzsche também vai criticar e também é uma coisa que pode nos chamar a atenção para ver que de repente o Cristo não foi assim, né? Ele nos chama a rever o Cristo. Eu penso nisso. Será que nós não precisamos rever o Cristo da fé cristã? Então é só um vídeo pequeno, curto aí, e a gente vai dialogando, meus queridos. Um abraço a todos. Abração, Arthur. É nóis.